Boa noite, mais uma vez. Gratidão, né, pela oportunidade de a gente estar aqui nesse momento para falar de uma palavra de Jesus, falar de uma palavra de amor, né? E a intuição dessa vez, né, foi sobre o livre-arbítrio, a chave da evolução moral. Então esse tema é o que eu preciso, né, aprender e praticar, e acredito que vai fazer sentido, né, para todos nós aqui, né, e que essa intuição, né, se praticamente todo o material a gente vai sendo intuído, então nem considero, né, que seja da gente, mas assim, dessas intuições que a gente recebe. Espero que faça sentido para vocês, né, e às vezes até se não fizer, às vezes até a minha influência aí, então vocês podem ficar à vontade, né. Espero, né, poder contribuir da melhor forma, explanar da melhor forma. A gente pede aos bons espíritos dessa casa para nos guiar nas palavras, né, e que esse sentimento chegue até os nossos corações, né, que possa fazer sentido, né, e a gente melhorar, né, um pouquinho, né, o que a gente foi ontem, melhorar um pouquinho amanhã. E aqui, a cada escolha que fazemos, né, a gente constrói um novo eu, né, que é o amanhã. Então, através da nossa maneira de pensar, de escolher, de agir, e da gente se responsabilizar. Então, até o Kardec, ele traz aqui, né, uma frase interessante, que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que a gente quer, né? Que quando a gente acha, ó, tem um livre-arbítrio, então eu vou fazer o que eu quero, né? Mas aí aqui tem um ponto interessante, ó, é a gente conseguir governar a nós mesmos no bem, né? Que aí é o que a gente vai estar comentando aqui agora. E aqui é importante, né, é interessante quando a gente pede para jogar as imagens, né, na IA, né, parece que tem uma mão lá também, né, dentro do computador, dentro dos itens, que traz a imagem assim, da forma que a gente está pensando, né. E aqui é só para a gente refletir, que é o assunto que nós vamos falar hoje, que a cada passo que a gente dá, né, que a cada escolha que a gente faz, a doutrina ela veio nos trazer essa questão da reencarnação, né. Então é uma porta que a gente escolhe, às vezes errada ou certa, isso já está no planejamento espiritual da nossa próxima encarnação. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, e agindo e fazendo, isso vai corresponder, inclusive, na nossa próxima reencarnação. E aí vai nos levar, né, seja para uma nova vida, né, seja para um outro planeta, né, ou para uma outra missão, né? Então, esse que é o sentido aí do livre-arbítrio. Então, do livre-arbítrio, é o que a gente vai refletir, e Deus ele nos concede isso, né, como um presente, né? Porque imagine, né, você pode escolher as palavras que você vai pronunciar, você pode escolher os pensamentos que você vai alimentar, as atitudes, né, diante das suas dores, decisões que vão afetar a sua vida ou de outras pessoas. E é justamente através dessas escolhas que acontece o quê? A nossa evolução moral. Então, o livre-arbítrio, né, seja a escolha A, ou a escolha B, ou a C, né, ou a D, são várias portas que vão aparecer no nosso caminho. Inclusive, algumas portas vão se fechar e a gente depois vai entender que é para o nosso bem. E outras vão se abrir que é para a gente evoluir. Então, tudo tem um sentido, né, no nosso plano encarnatório. E as nossas decisões através desse livre-arbítrio, principalmente como nós lidamos com as emoções, que é o que a gente vai falar aqui hoje, o que nos vai definir como um espírito evoluído ou não. Então aqui, até para a gente falar desse tema, né, eu acho que é importante a gente voltar a quase 5 bilhões de anos atrás, né, quando Deus estava criando a Terra, né? Então, quando ele estava criando a Terra, estava formando o nosso planeta, né, então não tinha vida, tinha vulcões, né, tinha gás tóxico, tinha oceanos primitivos, ou seja, antes, né, de Deus já planejar, né, para a gente ter o livre-arbítrio, isso aconteceu há mais de quase 5 bilhões de anos, né? Então olha para você ver tanto que a preparação ela é grandiosa, né? Tanto que o poder de Deus, né, tanto que Deus nos ama, tanto que ele ficou, né, fazendo o nosso planeta há 5 bilhões de anos. E aí a gente, né, foi evoluindo, né? Foi passando ali alguns bilhões de anos, há 3,8 bilhões de anos atrás. Então o que tinha no nosso planeta? Apenas bactérias, praticamente eram nós, né? Bactérias, organismos celulares,
vida microscópica nos oceanos. Então aí começou a surgir a vida, né? Aí como Deus fala, né? Criou a gente espíritos, né? Ignorantes e imperfeitos, né? Simples e ignorantes, para a gente poder evoluir. Há 2,4 bilhões de anos, olha como que era o planeta Terra, né? Como nós éramos, né? Acredito como nós éramos, né? Cianobactérias, produção de oxigênio, transformação da atmosfera terrestre. Então estava começando a ter uma atmosfera, né? Para ter mais vida ainda no nosso planeta. Então aqui ainda não tinha consciências, né? Apenas obedecia à lei da evolução, né? Do nosso Deus. Há 600 milhões de anos, aí já surge o quê? Alguns organismos multicelulares, invertebrados marinhos, né? Então já começa a surgir aqui algumas criaturas, né? Que a gente às vezes pode até falar que era a gente ali, né? Na evolução. E as 500 milhões de anos atrás, né? Surgem os primeiros vertebrados, né? Aqui tem algumas espécies, né? Praticamente que eram os peixes, né? Que começaram através deles aí nos oceanos. E há 370 milhões de anos, aí o que os animais foram fazendo? Os aquáticos viraram anfíbios e já começaram a andar em terra firme. Então foram dos oceanos já para a terra firme. E isso há 370 milhões de anos, né? Olha que tamanho e imensidão aí de evolução. E há 220 milhões de anos atrás, aí começou a surgir os primeiros mamíferos, né? Então eles eram pequenos e viviam entre os dinossauros já. E há 66 milhões de anos, aí tem a expansão dos mamíferos e teve a extinção aí dos dinossauros. 7 milhões de anos, aí onde que começou a ter os primeiros hominídeos, né? Os antepassados da nossa linguagem humana. Então, olha para vocês verem aí o tamanho do tempo, né? E há 300 mil anos atrás, começou a surgir aqui os Homo sapiens, né? E surge praticamente a nossa espécie já próximo aí da gente ter o nosso livre-arbítrio. Então, né, nos tempos de hoje, a gente tem aí a nossa evolução biológica, né, e a gente passou por várias espécies, né, inclusive no animal, que tem a parte de instinto, que inclusive a gente tem até hoje, né? Só que hoje a gente ainda tem um pouco de instinto e já tem o livre-arbítrio, né, que é o que Deus nos concedeu para a gente poder evoluir o quê? O nosso espírito moral. Então a Terra, ela, né, se levou aí 4,5 bilhões de anos para se formar. Então foi né, muito tempo, né? Então Deus é paciente, né? E Ele tem um bom planejamento para nós, né? Então o objetivo da criação não era apenas formar corpos, né? Então Ele queria criar também espíritos capazes de escolher conscientemente entre o egoísmo e o amor. Então aqui a gente começa já nessas escolhas. E o livre-arbítrio é essa ferramenta que transforma a nossa inteligência em sabedoria e existência para a gente evoluir o nosso moral. E aqui, então, a gente tem uma família universal. E vai parar por aí? Com certeza não. Temos mais bilhões de anos pela frente de evolução, né? Assim como a gente enxerga já o planeta, né, tendo essa transição de prova e expiação, né, para um mundo aí de regeneração. E como a gente também sabe que tem várias moradas na casa do Pai, né? Então tem vários outros planetas ainda aí que já são habitados, né, mais evoluídos que inclusive o planeta Terra. Então o que o Kardec, né, ele nos traz aqui nas questões 843 a 850, né, que os espíritos eles explicam que, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualdade de obrar. Ou seja, a gente pensa livremente, escolhe livremente, age livremente. Mas toda escolha gera consequências. E a doutrina espírita, o que ela nos ensina? Que Deus ele não castiga, né? Ele apenas deixa o espírito, né, através de causas e efeitos, evoluir, né, por conta própria. E cada ato é uma semente, né? E o que a gente plantar, a gente vai colher. E aqui a gente então a gente avalia que somos construtores da nossa própria caminhada. Então Deus não castiga a gente, nós somos responsáveis pela nossa própria evolução, né, pelas nossas conquistas, e assim cada um no seu tempo. Uns mais evoluídos, outros ainda não, né? Então Deus tem paciência com todo mundo. E o tempo é de cada um, não tem pressa.
né? Esse que é o bacana, né? Deus ele nos ama tanto e que a gente até falou no Evangelho, né? Que a gente procura Deus longe, né? Mas Deus ele está dentro, né? A gente quando às vezes você fecha o olho, você faz uma meditação, que você está no seu melhor momento, você sente ele. E ele está enxergando através dos nossos olhos. Só que como ele nos permitiu o livre-arbítrio, ele não vai interferir nas nossas escolhas. Sejam boas ou ruins, ele não vai interferir. Mas ele está ali dentro. E quando você vê que ele está ali dentro, e você às vezes tem uma intuição melhor, você tem uma fala, um pensamento bom, aí você pode ter certeza que ele está lá também, ficou na mão do seu coração, para nos apoiar, né? E aqui, pessoal, a gente falou então que nós somos protagonistas, né, da nossa evolução. E aí no livro de André Luiz, Ação e Reação, é um livro ótimo, recomendo aí todos a fazerem essa leitura, porque ele traz experiências incríveis, né? E tem uma história que eu acho que, para demonstrar assim, o tanto que é rápido, né, como forma nós agimos e como nós vamos colher isso. Aí ele conta a história, né, da Luzia. Então o André está lá com o Silas, né? Estão perto da casa, do casarão, que abriga ali alguns espíritos, né? Que ainda estão passando por alguma dor, alguma experiência que teve ruim. Então estão próximos dessa mansão. Então estão caminhando lá pela mansão e aí tem a Luzia, né? A Luzia ela começa a gritar desesperadamente, pedindo ajuda, né? E ela falando que a filha dela, que chamava Marina, ia suicidar. Então, o André, né, e Silas, eles ficaram muito comovidos, né, com o pedido dela, né, e aquela tanta emoção, e eles resolveram ajudar ela. Aí o que eles vieram? Eles vieram aqui pro planeta Terra. Então foram visitar a Marina. E eles chegaram, né, numa casa bem simples, e lá estava a Marina, né, estava próxima de tomar, né, alguns comprimidos com veneno, então estava ao ponto de fato dela cometer o suicídio. E logo de imediato, André e Silas, eles fazem uma intervenção com passos magnéticos, né, para poder tentar elevar o espírito dela, ela tirar isso da cabeça dela. E aí naquele momento eles conseguem. Então ela desiste de fazer isso. E logo na sequência, né, eles conseguem colocar ela num tipo de sono, né, e ela consegue inclusive comunicar com a mãe dela, né? Então vamos parar aqui um pouquinho. E eles chegando, né, vendo ela com esse ato, aí eles foram ver, né, o marido dela estava doente, estava muito doente, e ela tinha uma filhinha com vários problemas, com várias limitações. Então o que levou ela, né, a um peso, né, emocional, primeiramente de culpa, e essas circunstâncias que cercaram ela, né, de uma doença do marido, uma filha com várias debilitações que precisaria dela a todo momento. Então logo de imediato, né, eles conseguiram fazer essa intervenção e trouxe a Luzia para falar com a Marina, né, e veio para estar falando com ela com amor e carinho. E aí eles foram contar a história, né, por que ela chegou naquela circunstância. Então, algum tempo atrás, a Marina, ela tinha uma irmã que chamava Zilda. E a Zilda, ela era uma mulher jovem, né, e que ela estava próximo do seu casamento, né, estava próximo do seu casamento. E era com o Jorge, né, e eles sempre se visitando ali. E aí a Marina se apaixonou pelo Jorge, né, e ao ponto que eles já tinham no antepassado já tinha um contexto, né, entre esses mesmos familiares, e que aconteceu a mesma coisa, né, a Marina tomou o Jorge da Zilda, né, que era a irmã dela mais velha, ela era mais nova, e nessa outra encarnação fez da mesma coisa, né. Então foi lá, e o Jorge, ele também estava emocionalmente abalado, e aí juntou o sucessor, né, e ela acabou se apaixonando por Jorge, e pegou o Jorge da irmã dela. E logo, né, na semana que praticamente, semanas antes deles se casarem, o que aconteceu? Né, a irmã ficou sabendo, né, Jorge foi falar que não iria mais se casar com Zilda, mas sim ia ficar com Marina. Então isso, né, fez com que Zilda entristecesse e entrou na melancolia, né, e ela não conseguiu reagir. E o que ela fez? Ela cometeu suicídio. Então,
tempo se passou, a Marina casou com o Jorge, e aí veio essa filhinha. E no plano espiritual, né, foi tão rápido que a própria Zilda, ela já veio como filha de Marina, já de imediato para tentar ter esse reparo. Então, por isso que Luzia ali naquele momento, né, estava desesperada que a irmã dela já estava pronta para mais uma parte de reencarnação perdida. Então, teve essas intervenções, onde que ela conseguiu se repor. E a história das irmãs, elas, desde pequenininha, perdeu a mãe, né, foi criada ali pelos familiares, né, sozinhas. Então, isso foi um dos abalos, né. Então, por trás de cada história, temos um contexto, né. E esse contexto de livre-arbítrio, né, eles nos levam aí a alguns pontos, né. Tanto que Zilda, ela veio como criança com delimitações em função do suicídio que ela cometeu. Então ela veio ali abalada no corpo físico em função do que ela cometeu também. Então Marina, né, a mãe dela conseguiu, de alguma forma, conversar com ela em espírito e conseguiu convencer ela a não cometer suicídio. Então no final da história, ela consegue se recompor, não cometeu suicídio e resolveu criar ali do marido Jorge, né, e da filhinha dela, que é praticamente a irmã dela encarnada. Então, olha que história tão bonita, né? E que isso serva, né, para o nosso exemplo, né? Que no nosso dia a dia a gente tem as escolhas, né? E que a gente, dependendo das escolhas ruins, se abalar o nosso emocional, nós temos que nos vigiar. A gente tem que buscar oração, tem que buscar ajuda, porque aqui nós não estamos sozinhos. Lembrando, nós somos seres humanos, todos nós vamos errar. A gente vai errar, isso faz parte. Só que a gente, no momento do erro, a gente tem que tentar buscar o aprendizado rápido, se dar as mãos, buscar ajuda. Porque às vezes a gente não consegue sozinho. A ajuda é necessária. Espero que vocês tenham gostado aqui. Quem quiser ler a história mais completa, com mais detalhes, está no capítulo 12, né, desse livro. Então, psicografia aí pelo próprio Chico, né, junto com o André Luiz. E aqui, pessoal, o livre-arbítrio, então, é evolução moral, como a gente diz. E como nós temos as nossas tendências para o mal, quando a gente só escolhe o bem, aí a gente tem a certeza que nós estamos evoluindo, né? E aqui ele fala, né? Então, a todo momento, né, a gente pode perdoar ou a gente pode revidar. A todo momento. Por mais que a gente esteja errado, né? Se alguém vai lá te passar para trás, né? Mas se você for lá não, isso aqui não vai ser mais comigo, né? Você vai perdoar. Aí até tem uma história do meu filho, né? Ele chegou em casa na quarta-feira, que foi feriado, véspera de feriado. Ele chegou assim, percebi que ele estava bem abalado, querendo chorar. O que aconteceu, né? Aí as famosas figurinhas da Copa, né? Então, aí o que acontece? Ele falou que foi trocar uma figurinha com o menino, que ele é do 2º ano e esse menino é do 4º ano. Aí o menino pegou uma figurinha dele, pegou 18 figurinhas dele, né, e só entregou uma para ele. Aí eu falei assim, mas como assim, né, meu filho? Não, ele não estava conseguindo, né? Ele tem 6 anos, então ele estava abalado, tentando deixar ele falar, né? Aí a gente foi refletir. No primeiro momento, eu fiquei frustrado, fiquei indignado. Veio primeiro o quê? A ira dentro de mim, raiva. Como que o menino tá te passando para trás, né? Você dá uma figurinha, ele te dá uma figurinha, você tem que dar 18, né, para ele. Isso tá errado, né? Ele te passou para trás, não pode ser assim. Vou lá na escola, né? Veio a ira, né? Aí o que eu fiz, né? Fui tomar banho, né? E aí, geralmente, meus meninos, a gente entra no banheiro junto e vai tomar banho, né? Eu e mais 2. Aí bateu aquela água, né? Até bateu aquela água, foi saindo aquela energia e veio aquela questão da, perdão, né? Aí eu pensei assim, Benício, o papai fez errado com você. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos perdoar esse menino. Porque se ele fez isso, com certeza ele teve os motivos dele, mas a gente vai perdoar ele. E aí o clima mudou totalmente. O semblante dele, que estava preocupado, porque eu estava falando de ir na escola, o semblante dele já falou, não papai, eu também vou perdoar ele. Então assim, foi uma coisa tão natural, que o perdão ele tem uma força muito grande, né? E principalmente a água, viu gente? Quando vocês estiverem nervosos, né?
toma um banho, né? Que isso aí ajuda a gente a tomar as decisões certas. Porque, às vezes, no calor do momento, como a gente ainda tem um instinto de sobrevivência que está dentro da gente, a gente vai até comentar aqui, a gente vai ver que às vezes não é o melhor caminho. Então, que é isso, essa história para vocês, né? Para a gente finalizar aqui, então, a gente pode compreender ou julgar, amar ou ferir, servir ou ignorar, né? Então, são é, são pequenas coisas, né, no nosso dia a dia que aí vai testando a gente. Igual essa com meu filho, eu acho que parecia tão pequeno, né, uma figurinha, né, aí vai brigar por causa de figurinha, não, gente, né, então mas são os testes pra gente, né, no nosso dia a dia. Às vezes pode parecer que são coisas pequenas, mas são das pequenas coisas que vão surgindo aí as grandes lições, ok? E aqui, pessoal, a gente tem algumas contribuições filosóficas, eu achei interessante trazer aqui alguns pensamentos. O primeiro de Sócrates, que ele falava já lá naquela era antiga, né? Antes de Cristo, né? Que é a antiguidade clássica. Ele já falava naquela época, conhece-te a ti mesmo. Então essa frase, o que ela dialoga, né? Profundamente com a reforma íntima. Sem autoconhecimento, repetimos os nossos erros. Agimos por impulso, culpamos o mundo. Então todo mundo está errado, menos eu. Então é mais fácil a gente culpar os outros, né? Igual tem muita gente que aqui fala assim, fulana podia estar aqui, tá? Não, é a gente tem que escutar pra gente, não é o próximo, né? E é interessante que mesmo naquela época, né? Então já tinha as instruções, né? Falando da gente conhecer a gente mesmo, da gente ter essa vivência. E aí tem um outro filósofo também, né, que é o Jean-Paul Sartre, que ele é um italiano, no século XX, ele trouxe muito essa questão de vivência, experiência e de livre-arbítrio, né? Naquele ele já comentava alguns detalhes, né? Que o homem, ele falava que o homem ele está condenado a ser livre. Olha que interessante, né? Condenado a ser livre em função do livre-arbítrio. Porque às vezes nós não dominamos os nossos pensamentos, aquela vozinha que fica na cabeça da gente, que só fala lorota, e às vezes a gente dá atenção. Aí causa um desgaste emocional, porque a gente já começa a imaginar um futuro, né? Já começa a imaginar que vai dar errado. E geralmente é sempre para coisas ruins. Geralmente poucas são para coisas boas. E aí se a gente alimentar essa voz, ela vai ficando tão alta na nossa mente, vai ficando tão alta que isso vai nos perturbando, vai desgastando a nossa energia. E isso influencia inclusive nos nossos novos aprendizados. Porque quando a gente está ocupando muito a nossa mente, né, com essa voz, né, a gente deixa de ter bons pensamentos. A gente desprende a nossa energia ali que a gente fica sem ânimo para outras coisas. Então comecem a vigiar essa voz que está aí na cabeça, né, que fica na nossa cabeça. E como que a gente faz isso? Só você presta atenção. E aconteceu comigo. Eu pensando demais, né, que às vezes que eu poderia fazer, ou que queria fazer, preocupado. E aí eu peguei e respirei bem fundo, né? Eu fiquei pensando, por isso que o pessoal é fumante, né? Porque o cigarro, o que ele faz? Ele respira o ar, né? E quando a gente enche o nosso pulmão de ar, parece que a gente dá uma tranquilizada e parece que traz a gente pro agora, né? A gente deixa de pensar um pouquinho. Então, comece, seja um segundo, né? Seja um minuto, né? E ter essa prática no dia a dia, que é a meditação, né? Ela nos ajuda a controlar essa voz que vai influenciar os nossos pensamentos. E aí, trazendo um pouquinho para mais contemporânea, a gente tem esse autor aqui, é o Marcus Piaget. Eu gosto dele porque ele tem aquele Meu Pai é Pop, né? Acho que alguém aí já leu o livro dele. Mas ele traz ali reflexões sobre a paternidade ativa. Então ele tem duas filhinhas, né, a Aurora e Olivia, e ele traz ali experiências que ele tem com as crianças, né, e o quanto ele inspira a gente a aprender com as crianças, né, igual a gente falou no começo, né, que é a questão da pureza, que a gente comentou também no Evangelho. Então ele traz aqui, né, sobre a questão da gente estar presente, né, nos vínculos das escolhas do dia a dia. Então a gente fica pensando que a nossa evolução é grandiosa, mas às vezes é dentro de casa. Aí ele traz aqui, né? Às vezes a forma como falamos, a mansidão da nossa voz, né? Influencia.
Então, em suas palestras, ele fala sempre sobre essa família e destaca: a vida é construída nos pequenos momentos. Os nossos filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E cada atitude cotidiana molda o futuro emocional e moral das pessoas ao nosso redor. Então, se a gente fica em casa só gritando, só gritando, só gritando, que questão emocional que nós estamos levando, né, para aqueles que estão ao nosso redor. E aqui, então, né, ele aprofunda aqui, né, correlacionando com o livre-arbítrio, a gente vê que a evolução moral ela acontece apenas, né, em grandes questões espirituais. Né? Ela acontece o quê? No tom de voz, né, na nossa casa, na paciência, na escuta, na empatia, no tempo dedicado a quem amamos. Aí vem o Evangelho, né, que ele vem trazendo um mapa ali de itens que vai nos ajudar a gente nos escolher através do nosso livre-arbítrio. Né? E aí, pessoal, é fácil da gente falar, né? Mas na hora que o bicho pega, a gente esquece de tudo, fica cego e a gente não pratica nada. Então, por isso que é demorada a nossa evolução. E tá tudo certo, né? Então, tá tudo certo. E aqui, pessoal, vocês já viram uma criança fazer amizade? Então, se uma criancinha, né, uma família chega no restaurante, né, uma família lá, chega o filho dele, e na outra mesa senta os outros pais e tem um outro filho, criança também. Uma já olha para a outra ali, já dá um tchauzinho, aí de repente o pai pede lá o pedido, né, e eles comem rápido ali, aí olha pro pai, posso ir brincar? Aí já sai, vai na outra mesa, você quer brincar comigo, né? E pegam nas mãos, já pegam de mão dadas ali um com o outro, né, e já vai brincar. Pouco tempo depois já chega um menino e fala assim, ó, papai, esse aqui é meu melhor amigo, ele pode dormir lá em casa, né? Então essa pureza, né, essa questão das crianças, a gente tem que buscar muita essa prática, né, essa pureza, né? E as crianças elas refletem muito isso com a gente. E aí até falando de criança, né, a gente tem aqui um filme que ele chama Divertidamente. Né? É um filme que eu recomendo, são para crianças de 8 a 80 anos, né? Todo mundo pode assistir. Que ele, inclusive tem um estudo, né, científico, né, através de psicólogos, que eles trazem esse modelo aqui de desenho. O que é o desenho? É uma menininha, e dessa menininha, ela tem essas personagens aqui, ó. Quem que são essas personagens? São as nossas emoções. Então lá nas emoções, né, tem o medo, tem a raiva, tem a tristeza, a alegria, o nojo e o tédio. No 2 já tem a ansiedade, que aí ela cresce, fica adolescente, aí a ansiedade vem. Né? E até espero que tenha o 3 trazendo mais emoções, inclusive a gratidão, né? Acho que a gratidão também tinha que vir aqui. Mas aí o que esse filme ele reflete? Que a nossa cabeça ela é governada por alguma dessas emoções. Então tem hora que é o medo, tem hora que é a raiva, tem hora que é a tristeza, e cada um tem a sua função. E aqui o que ele fala? Que o medo, ele nos protege, ele nos ajuda a sobreviver. Então ainda é o nosso instinto. Então a gente tem um instinto ali de medo, que ele ajuda a nos proteger. A raiva, o que é? Apontar a justiça, a gente estabelecer limites. A tristeza, ela permite o acolhimento, a conexão e o cuidado. A alegria, ela cria vínculos, amizade e sentido de viver. O nojo, ele protege o corpo e a identidade. O tédio, ele surge como uma derivação do nojo, quando algo perde o sentido. Então aqui, ó, nenhuma emoção ela é errada, né, em reprimir ou distorcer. O problema não é sentir, o problema é o quê? A gente reprimir isso, né, essas emoções. E muitas das vezes a gente nem sabe com qual emoção que a gente está ali, no momento. Então se a gente começarmos a nos perceber, a conhecer a nós mesmos, vai nos ajudar o quê? No nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Porque dependendo, se a gente estiver só com raiva, vocês acham que a gente vai ter escolhas boas? A gente vai fazer caminho, vai abrir a melhor porta? Não. Né? Então é importante que a gente tome as nossas decisões com a emoção certa. É igual uma criança. Quem que vocês acham que governa a maior parte, né, do tempo de uma criança? Dessas emoções? Quais que vocês acham que é? É a alegria. A criança, ela tá quase alegre o tempo todo. Né? E aí a gente que é pai fica danando, menino, quieta um pouco, a gente fica aprisionando eles. Né? E do adulto, qual que vocês acham que é?
que mais prevalece no dia? A raiva. Então o adulto ele sempre está com raiva, né? Então nós precisamos mudar esse sentido, né? Deixar a alegria nos governar mais, assim como as crianças. Por isso que assim, vamos buscar essas crianças de dentro da gente, que ainda está lá. E aqui tem uma história de Chico, né? Então chegou uma pessoa, né? Aqui eu coloquei uma figura de um homem, mas aí ele perguntou para Chico: Chico, como que eu faço para nunca errar na vida? Chegou para Chico e perguntou isso para ele, né? Aí Chico fez um teste com ele, né? O que ele fez? Ele pegou um copo d'água, né? Pegou assim, ó, pôs na mão dele. O copo de água estava cheio, né? Aí, meu filho, fica aí um minutinho, né? Aí ficou lá um minutinho, 2 minutinhos. Aí Chico falou assim, ó, tá pesado? Aí o rapaz disse, não, tá tranquilo, Chico. Agora você vai ficar 1 hora aí com esse, 1, 2 horas com esse copo na mão. Aí eu falei, não, Chico, aí vai doer minha mão, né? Vai doer meu braço, né? Aí o que Chico quis dizer com isso, né? Ele trouxe essa reflexão aqui pra gente, ó. Assim como as escolhas, assim são as escolhas na vida. Quando você decide e segue em frente, tudo fica mais leve. Mas quando você fica preso com o medo de errar, segurando a dúvida, isso pesa. E aí ele finalizou sorrindo. O importante não é nunca errar, é escolher, aprender e seguir. Então aqui ele mesmo já deu a dica pra gente, que a gente sempre tem que seguir em frente. Por quê? Muitas das vezes a gente escolhe portas erradas, né? Escolhe itens que vai nos frustrar, que vai nos abalar emocionalmente. Mas aqui ele fala o quê? Deixa a reflexão para a gente seguir em frente. Nós vamos continuar errando, né? E para isso vem a doutrina espírita maravilhosa, né? Falar que ela matou a morte, né? Então a gente tem a reencarnação. Só que como nós podemos aproveitar ao máximo essa vida? Que em questão de décadas elas estão indo embora. Então, como que a gente quer deixar o nosso legado? Como que a gente quer deixar o nosso jeito de amar? Como que nós vamos chegar lá na frente e ver que a gente realizou os nossos sonhos? Então, é isso a reflexão que a gente traz também para as escolhas dos nossos livre-arbítrios, né? E aí tem uma parábola aqui de um filósofo também, um estudante espiritual, né, o Jacob. Ele fala aqui a parábola dos 2 lobos, né? Então, ele traz essa parábola indígena, né? E como que é, né? Um avô ele vai conversar com o netinho e ele explica que dentro de nós tem 2 lobos que ficam em briga constante. E aí o que acontece, né? Tá bom? Aí o netinho pergunta, só entender aqui, né? Então um lobo, o que ele tem? Ele tem a raiva, a inveja, o orgulho, o egoísmo e o medo. E o outro lobo, o que ele tem? Ele tem o amor, a paz, a humildade, a compaixão e a fé. E aí o netinho dele pergunta, vovô, mas qual deles que vence? Aí o avô dele responde que é aquele que a gente alimenta. Então assim é conosco também. Então, se a gente alimentar a nossa vida, seja, né, de boas palavras, de boas melodias, né, como o nosso irmão estava cantando aqui, belas melodias falando de Jesus, falando de Deus, falando de caridade, né, que é o caminho. Então nós vamos estar alimentando quem? O lobo bom, né? Nós vamos estar alimentando o lobo, né, que traz aqui humildade, a compaixão, a paz e o amor. Mas quando a gente deixa, né, às vezes seguir esse caminho por algum motivo, que às vezes tudo tem um motivo também, né? Mas nós vamos estar alimentando às vezes o outro lobo, né? E isso vai dificultar o quê? A nossa evolução espiritual. E o nosso modelo perfeito, né? A gente não pode deixar de falar dele, né? Que é o nosso mestre amado Jesus Cristo. Então esse nosso irmão, né? Que há 2000 anos atrás, praticamente, ele veio aqui na Terra para nos dar o melhor exemplo de escolhas, de livre-arbítrio que ele fez certo, né? Então, mesmo perseguido, o que ele escolheu? Amar. Mesmo ferido, ele escolheu perdoar. Mesmo incompreendido, ele escolheu. E ainda na cruz, o que ele fez? Ele poderia estar revoltado lá, né? Prender ele na cruz, ele mesmo fazendo bem, tentando fazer o bem para a humanidade, ele ainda falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Então, essa questão de não sabem o que fazem, é a vozinha lá, que fica às vezes influenciando a gente, às vezes até os nossos obsessores, né, que nos guia. Então, a gente precisa tomar rédea, né, das nossas vidas, né? E a gente tomando a rédea das nossas vidas, fica aqui essa pergunta, né? Quem que sou eu antes das mudanças? Quem sou eu que me tornarei depois de eu perder alguém que eu amo? Como que vai ser essa pessoa? Quem que sou eu depois que eu, às vezes, ser demitido de algum trabalho? Ou ser promovido? Quem sou? Quem vai ser essa pessoa, né? Então as situações elas mudam, os desafios passam, as conquistas elas chegam, mas o grande reflexão é o quê? O que eu estou escolhendo, né, para a fase da minha vida? Então aqui, meus irmãos, são reflexões, né, que a gente trouxe para a noite de hoje. Espero que tenha fazido sentido para vocês, que é primeiro para mim. Eu precisava disso daqui, né? Espero que faça sentido para vocês. Se fizerem, né, usem e abusem, né? Então aí a gente tem tantas melodias, né? Tem música, tem livro, né? Tem vídeos, né? Então vamos aproveitar o máximo essa nossa encarnação. Então, né, Deus abençoe o coração de cada um que está aqui, né? E agradeço pela paciência de vocês me escutarem mais uma vez. Gratidão.